Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém e amém. Apocalipse 1, verso 7. Gotinhas da Verdade em mais um vídeo, continuando o nosso aprendizado no livro de Deus. A gente continua falando sobre a casa de Deus, cuja casa de Deus somos nós. Aprendemos isto em Hebreus, capítulo 3, quando fala da fidelidade de Moisés em toda a casa de Deus como servo e da fidelidade de Jesus na casa de Deus como filho. Mas aí tem uma explicativa e tem um condicional. A explicativa é: cuja casa de Deus somos nós. Aí o condicional: se conservarmos até o fim a confiança e a esperança na glória. Quando se diz conservarmos até ao fim, é porque houve um começo. Logo em seguida, o salmista diz, embora está em Hebreus, mas o escritor comumente citava os Salmos de Davi. Então ele cita o Salmo 95 e ele usa um termo do qual nós vamos tirar uma lição. Ele diz, como diz o Espírito Santo. Lembrem que as pessoas fazem confusão entre Deus e o Espírito Santo, como se fossem duas pessoas. Mas aqui a gente já começa a ver que Espírito Santo é uma referência à essência de Deus, à natureza de Deus. É uma manifestação a mais de Deus. E Deus não é propriamente um nome. A palavra Deus quer dizer aquele que é adorado, aquele que não teve princípio nem fim, o eterno. Mas vamos ao acontecimento do qual o salmista usou como exemplo e o apóstolo usa o mesmo texto. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. O termo hoje, ao mesmo tempo que fala de uma data, de uma ocasião, fala de um tempo ilimitado. Hoje, Deus pode nos falar. Aliás, Ele nos fala sempre que estamos ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra,
ele está nos falando. Mas, muitas vezes, vem aquela palavra específica. Então ele diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Aí então ele usa aquele acontecimento que envolveu o povo de Israel. Ele fala como foi no deserto, em Meribá, em Massá, quando os vossos pais me tentaram, provocaram a minha ira. Eu fiquei indignado contra aquele povo. Eu disse na minha indignação: esse povo erra de coração. Misericórdia. Que palavra dura. Palavra de Deus. Que radiografia que Deus tinha de seus servos, do seu povo. Esse povo erra de coração. Você sabe que existe aqueles erros que nós chamamos de erros ou pecados involuntários, pecados por ignorância. Mas aqui Deus está dizendo de um povo que não tinha um pecado por ignorância. Era um pecado como razão, o mal que existia nos seus corações. E o mal no coração daquela gente era simplesmente a incredulidade. Incredulidade de quê? Deus tinha prometido Canaã. Eles estavam praticamente às vésperas de entrar em Canaã. Os espias foram mandados para conhecer a terra, trouxeram o relatório, ou os relatórios, e eles, ao invés de se alegrarem, glória a Deus, logo estaremos em Canaã, o Senhor prometeu, e Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir. Pelo contrário, fizeram um tumulto, praticamente quiseram bater nos líderes, principalmente Moisés. Ficou ali no meio daquela confusão. A gente poderia voltar para o Egito, voltar para o nosso passado. Ah, mas Deus está dizendo: eu me indignei com aquela geração. E Deus impôs uma regra, aliás, um castigo. Vocês não vão entrar. Aquela geração não entrou. Deus está dizendo que fez um juramento na minha ira. Olha, não brinquemos com Deus. Deus é amor. Deus é amor. Ah, mas Ele é severo. Ele se ira também. Principalmente quando nós temos aquela tendência, conforme diz lá no capítulo 4 e verso 3. Aquela tendência de ficar ouvindo a palavra dele, mas não crer. Pois ali no verso 3, o apóstolo diz: nós
ouvimos também como eles, ou eles como nós. Ouvimos as boas novas. O apóstolo estabelece um contraste. Nós ouvimos e cremos. Veja o valor de se crer na palavra de Deus. Lembra daquele baixinho chamado Zaqueu? Aquele homem que ninguém dava nada por ele em Jericó, porque era cobrador de imposto, era tido como um homem corrupto. Mas quando Jesus passou lá, ele foi capaz de subir em uma árvore para de lá projetar o seu olhar para Jesus. E Jesus, vendo tanto desejo, tanta fé, tanta fome de encontrar com a salvação, com Jesus, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E embora os religiosos murmurassem, Jesus pousou na casa do baixinho e disse: hoje veio salvação a esta casa, olha aí a casa. Não estava dizendo Deus da casa física, mas daquele homem, daquele corpo que se tornara o templo do Espírito Santo. Vejam o valor de se crer. Ah, mas o escritor aos Hebreus disse que aquela gente, aquela geração que Deus se indignou e só puderam passar pelas fronteiras de Canaã. O escritor está dizendo que eles ouviram, mas o ouvir deles não foi associado à fé. Não creram no que estavam ouvindo. Na minha vida de pregador, quantas vezes no ar livre, em praças, em púlpitos e no final das pregações, no rádio, tantos anos, quantas pessoas que encontravam comigo apertavam a minha mão, maravilhados com a pregação, mas continuavam no pecado, mas continuavam sem assumir um compromisso com Deus. De que vale achar uma pregação bonita, achar que o pregador falou bonito, mas não se alinhar nos caminhos de Deus? Sigamos os exemplos bíblicos, é lógico, os positivos, como de Zaqueu e de outros mais. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Amém e amém.